Olá, meu povo! Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Este é o nosso canal Semeando a Palavra e eu já quero de antemão pedir para você que está aí do outro lado, não esqueça de deixar o seu like. Eu tenho percebido que muitas vezes eu vejo um vídeo, eu percebo que pessoas assistiram, porém o like não é colocado. Então, não esqueça, é muito importante que você faça isso para que o canal possa crescer. Também compartilhe este vídeo com as suas redes sociais, com seus contatos. E não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Muito bem, muito obrigado pela tua paciência até agora. Eu quero convidar você, se você está de posse da palavra do Senhor, que é a Bíblia, abra comigo no livro de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 38. É curtinho que nós vamos ler, não é extenso. Livro de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 38, diz assim: Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém, queridos? Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre este assunto, e o tema desta curta mensagem é: de que lado você está? Qual lado que você está no que se diz respeito ao Evangelho, no que se diz respeito a Cristo, no que se diz respeito à Palavra de Deus, no que se diz respeito à Igreja, que nós chamamos de Corpo de Cristo. É muito importante que a gente entenda isso, porque a Igreja, ela precisa ser uma comunidade de pessoas que se amem, se respeitem, e nós temos visto que não tem sido muito isso. Nós sabemos que muitos pastores têm que lidar com o fogo das vaidades das pessoas, e é terrível isso. É uma coisa muito ruim de ter que se lidar, mas infelizmente é necessário. E a gente vê aqui nessa passagem, quando João falou com Jesus, falando: olha, tem pessoas aí que estão expelindo o demônio em teu nome, nós estamos impedindo, não estou deixando não. E Jesus falou: não, peraí, se for em meu nome, é alguém que está comigo. Ele pode não estar andando ali junto naquela hora, mas é alguém que crê em mim. Estou falando com as minhas palavras aquele texto que nós lemos. E aí nós vemos, por exemplo, quando você entra lá no livro de Atos, tem uma passagem que os filhos de Seva, se não me engano, os filhos de Seva resolveram, porque viram Paulo expulsando demônio, resolveram expulsar demônio também. E chegaram diante do endemoniado e falaram para ele: em nome de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, saia desta vida, saia deste corpo. O demônio olhou para aqueles caras e falou para eles: olha, eu conheço Jesus e sei quem Paulo é, e vocês quem são? Aqueles ali estavam totalmente fora do contexto. Então, a palavra de Deus diz lá no livro de Atos que esses homens foram açoitados pelo demônio, aqueles filhos e eram os filhos de um sacerdote. Eu não me lembro, acho que é Seva, se não me engano é Seva o nome dele, desse sacerdote. Então aquelas pessoas, aqueles filhos daquele homem, estavam ali tentando expulsar demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, eles não conheciam Jesus, eles não tinham parte com Cristo, eles apenas estavam usando o nome daquele que é o Salvador,
para tentar expulsar um demônio. Porém, o demônio ele não é bobo. Ele falou: peraí, se você está falando em nome de Paulo, em nome de Jesus, Paulo eu conheço, Jesus eu também conheço, mas vocês eu não faço ideia quem seja. Ou seja, eram pessoas que não tinham nenhum tipo de afinidade com o Senhor. E aí eu começo esta mensagem trazendo aí uma ilustração até engraçada. Eu peço perdão até para os irmãos aí, que eu vou citar alguns nomes de denominações aqui, mas não é na intenção de ofender ninguém, porque na realidade vocês vão entender no final da mensagem, no final da ilustração, o que significa. A ilustração conta que um homem, um servo de Deus, morreu e foi para o céu. Quando chegou lá no céu, na portaria, lembra bem, isso é apenas uma ilustração, é apenas uma conjectura, sem intenção de denegrir a imagem de ninguém. Aí ele encontra o anjo que estava ali na porta, guardando a entrada do céu, e ele falou: olha, eu morri e fui mandado para cá. Aí o anjo falou: não, pode entrar. Ele falou: mas eu queria saber uma coisa antes. Tem muita gente aí da Assembleia de Deus? Aí o anjo: não, tem ninguém. E da Batista Peniel? Também não. Da Deus e Amor? Muito menos. Universal? Mundial? Presbiteriana? Ele falou: meu Deus, será que eu vim para o lugar certo? E aí ele perguntou para o anjo: quanto tempo eu tenho para poder entrar? Ou eu tenho que entrar agora? Ele falou: não, você tem um tempo ainda. Você ainda tem aí tanto tempo, você pode usar esse tempo como você quiser. Depois que passou esse tempo, você tem que entrar, senão você não entra mais. Aí ele falou: tá bom, como é que eu faço para ir até o inferno? Ele falou: tá vendo aquela porta ali? Aperta o botão, tem um elevador. Quando você entra lá, você aperta o I, ele vai começar a descer. Quando ele começar a esquentar, é porque você vai ver que você está chegando lá. E aquele homem entrou dentro daquele elevador, apertou o I de inferno e começou a descer. Desceu. Quando o negócio começou a esquentar, ele falou: meu Deus, o negócio é sério. Aí abriu-se a porta e ele se deparou lá com uma portaria. Igualmente no céu também, com um capeta ali na porta, guardando aquele lugar. E ele, quando chegou ali, o capeta abriu a porta e falou: pode entrar. Ele falou: não, eu não vim aqui para ficar, eu só vim aqui para tirar uma dúvida. Você tem crente da Assembleia de Deus aí? O capeta que estava na porta falou: ó, tá cheio. E da Peniel, da Batista Peniel, tem? Tá lotado. Deus é Amor, infinito. Mundial, muitos, centenas. Universal também tem muito. Presbiteriana, tá lotado. E o cara ficou triste com aquilo. Ele falou: eu vou embora, não vou ficar aqui não. Aí pegou de volta o elevador e subiu muito triste. E aí ele chegou lá diante daquele anjo que estava na porta ali, que abriria a porta para ele entrar, e falou para ele: eu já vou entrar, mas me responde uma coisa. Como é que eu cheguei aqui? Pergunto para você se aqui dentro do céu tem crente da Assembleia de Deus, da Batista Peniel, da Mundial, da Universal, da Deus é Amor, da Presbiteriana, e você fala para mim que não tem. E eu vou no inferno, está todo mundo lá, afinal de contas, quem é que veio para o céu? Aí o anjo falou para ele assim: aqui não entra placa. Os que entraram aqui são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Então, não se ofendam, meus irmãos aí, tanto que eu coloquei a Batista Peniel, que eu faço parte dela, porque a intenção não é ofender ninguém. A intenção é mostrar uma coisa que é muito importante. Placa não entra no céu. Placa, se ela fosse tão importante, ela estaria do lado de dentro da igreja e não do lado de fora tomando chuva. Nós temos uma placa aqui, nós já trocamos várias vezes porque o tempo consome. Então, quando aquele moço chega no céu, que ele pergunta, e o anjo responde para ele que ali só tinha lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aí ele ficou feliz, ele falou: estou no lugar certo. Porque na realidade a igreja, o corpo de Cristo, ela tem que ser uma unidade.
E quando se fala em unidade, não podemos ficar olhando para questões de placa, questões de doutrinas, sabe? Cabelos cortados ou cabelos compridos, unha pintada de vermelha ou não, porque tem muito disso. Eu sou de um ministério hoje que nessa parte existe sim uma questão de você ensinar, mas ninguém é disciplinado por causa de costumes. Mas eu sou de um tempo que as igrejas, a igreja de onde eu vim quando eu era garoto, aí de alguém que chegasse ali, uma mulher que chegasse com o cabelo cortado, ou chegasse com um batom vermelho ou com uma unha pintada de vermelho. Aquilo ali era colocado em disciplina se essa pessoa fosse cooperadora. Então era uma coisa realmente muito, vamos dizer assim, era muito rígido. E nós esquecemos da santidade, esquecemos, quer dizer, a pessoa muitas vezes até pintou as unhas de vermelho, ou usou um batom, falando no caso da mulher, mas você vai olhar o coração daquela pessoa, um coração limpo, é um coração cheio de amor, é um coração que Deus olha com muito carinho. E às vezes, vemos pessoas que não cortam seu cabelo, não pinta as unhas de vermelho, não usa batom vermelho, não usa roupa, vai um pouco mais curta, mas vai ver o coração dessa pessoa, está terrível. O coração dela está todo, desculpa a expressão, está podre, está cheirando mal. E Deus não olha para isso. Deus não olha para essas pessoas na questão que eu estou falando assim, de entender que essa pessoa está andando correto. Claro que não. Então eu quero trazer para nós nessa manhã, nesse dia, o corpo precisa combater as vaidades. É a primeira coisa que eu quero falar nesta mensagem. O corpo de Cristo, ou seja, nós que fomos parte dele, precisamos combater as vaidades. As vaidades, elas de alguma forma, elas destroem as pessoas. Porque você quer ver, por exemplo, quando começa a ter uma competição dentro da igreja. Eu já vi época que eu tive numa igreja do nosso ministério, que tinham dias ali que parecia um desfile de moda. Porque o que acontece? A igreja os irmãos começam a competir um com o outro. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ir para a igreja de qualquer maneira, principalmente as mulheres, que as mulheres têm um pouco mais desse negócio de se arrumar melhor, de se maquiar, de pintar as unhas, mas não precisa, por exemplo, a pessoa exagerar. O que nós precisamos é ter um coração contrito ao Senhor, um coração quebrantado, sabe? Isso é que realmente é importante. E quando nós vemos aqui, nesta passagem, quando João fala que ele encontrou pessoas que estavam expulsando o demônio em nome de Jesus e eles os proibiram. Isso nós vemos dentro das igrejas, queridos. Nós vemos dentro das igrejas pessoas que não aceitam determinados irmãos que estão fazendo algumas coisas, porque a pessoa às vezes ela é divorciada, porque às vezes a pessoa ela tem uma tatuagem. Tem muitos irmãos que quando conheceram Jesus já estava todo tatuado. Tem um menino aí que ele tem uma mensagem muito bonita, que é o Rodolfo Abrantes, que ele era dos Raimundos lá, do grupo lá de Brasília. Esse cara, ele é todo desenhado. E um dia eu vi uma mensagem dele falando sobre tatuagem. Ele falou que quando ele usou aquilo, foi no tempo que ele estava no mundão. Hoje, na igreja, ele falou, não, hoje eu perdi o prazer naquilo ali. Porque Deus tira isso se a pessoa se colocar diante dele. Eu quero falar uma coisa rápida sobre a minha vida. Quando eu vim para os caminhos do Senhor, eu já tinha largado de fumar, mas eu ainda estava bebendo. O que eu fiz? Eu apenas mudei o tipo de bebida. Eu usava um tipo de bebida e passei a usar um outro que era sem álcool. Mas aí o que acontece? Um dia, orando ao Senhor, o Senhor colocou no meu coração uma coisa muito, muito forte e muito interessante, até mesmo para você que está aí do outro lado me assistindo, se você entender. Eu larguei de tomar cerveja, a cerveja normal que as pessoas tomam, e passei a tomar cerveja com álcool, sem álcool. Deixei de tomar aquela que era a normal com álcool e passei a tomar a cerveja sem álcool.
E eu achava que daquele jeito eu estava fazendo certo, porque eu gostava da cerveja e eu queria continuar tomando. E depois um dia eu orando ao Senhor, queria me integrar na obra, eu queria fazer a obra de Deus, eu via coisas na igreja que eu queria participar, e Deus falou muito forte no meu coração, naquele dia, naquela oração, dizendo assim: você quer se libertar das coisas que você tinha, só que você continua mantendo ela junto com você? Você quer trabalhar na obra, mas você não consegue se libertar das coisas do teu passado? E aí eu fiquei meio sem entender direito o que era aquilo. Mais para frente eu percebi que estava na questão da bebida. Eu não bebia bebida forte, bebida com álcool. Eu só tomava aquela cerveja sem álcool. Só que eu percebi que aquilo ali, por exemplo, ela não tem álcool, mas a essência dela é a mesma, porque é cerveja. Ou seja, o velho homem estava sendo alimentado, mesmo sem ter o álcool na composição. E aí a gente pensa, por exemplo, vamos lá, eu vou comentar alguma coisa sobre o cara que é cristão, que se converteu, só que quando ele era do mundo, ele tinha o hábito de frequentar um barzinho, falar do homem. Ele tinha o hábito de frequentar um barzinho, que ele gostava de jogar dominó, gostava de jogar baralho, tomar uma birita e tudo mais. Aí ele começou a ir para a igreja com a mulher e lá num belo dia ele acabou aceitando Jesus. Queridos, quando você aceita Jesus na sua vida, tem que haver uma mudança. Aquilo que fala no livro de João 3, quando Nicodemos veio procurar por Jesus, Jesus falou para ele que é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Quem nasce da água e do Espírito não fica resíduos das coisas do passado. Você lembra do que você fazia, você de repente, mas aquelas coisas são tiradas de você. Então, por exemplo, o cara, ele aceitou Jesus, começou a ir para a igreja com a esposa, aceitou Jesus, só que lá no boteco, onde ele costumava frequentar para tomar uma birita, jogar baralho, jogar dominó, ele não faz mais aquilo, ele não joga baralho, não joga dominó e não bebe, mas ele está sempre no bar, vendo quem bebe, em comunhão com aquelas pessoas e assistindo o joguinho de baralho e o joguinho de dominó. Ou seja, quer queira, quer não, aquilo vai continuar fazendo parte da vida dele. Até que num determinado momento ele vai achar que aquilo não faz mal nenhum. E assim, uma pessoa dessa continua muitas vezes dentro da igreja, começa a fazer a obra de Deus, mas não larga as coisas do mundo. E depois essas pessoas ainda se acham no direito de reclamar de alguém, porque está usando uma roupa diferente, porque tem uma tatuagem, ou uma mulher que usa um batom vermelho, ou pinta as unhas com um vermelho um pouco mais forte. Então, isso na igreja tem que acabar. Por isso que eu coloquei o nome da mensagem: de que lado você está? Você está do lado das coisas tuas do passado, ou você está do lado do Senhor? Quando nós falamos que estamos do lado de Jesus, eu quero lembrar para você que está me assistindo do outro lado, livro de João, capítulo 8, fala daquela mulher adúltera que foi trazida para Jesus, porque aqueles homens queriam condenar Jesus, queriam arrumar um jeitinho de condená-lo. Trouxeram aquela mulher e disseram para ele que aquela mulher fora pega em flagrante adultério e que aquilo ali na lei de Moisés dizia que ia ser apedrejada, a mulher tinha que morrer. E aí aqueles homens vieram para cima de Jesus na intenção de colocá-lo na parede, mas Jesus sabiamente falou para ele: bom, se tem alguém aqui que não tem pecado, que atire então a primeira pedra. Ou seja, aquelas pessoas foram confrontadas pelo seu próprio eu, porque elas sabiam que elas eram pecadoras, todos nós somos, elas sabiam que elas estavam andando de forma incorreta, mas estavam julgando uma pessoa que fora pego em flagrante adultério. Outra coisa que aconteceu de errado ali também, eles não levaram a outra parte. E quando você vai lá no livro de Deuteronômio, eu não vou lembrar o capítulo agora, quando fala sobre como era a punição, eles diziam que tanto o homem quanto a mulher tinham que ser levados diante do povo e seriam apedrejados por aquilo. A não ser que fosse uma violência sexual, que o homem de alguma forma violentou uma mulher e foi descoberto, ele seria apedrejado, não ela, porque ela não teve culpa. E também, se acontecer dessa mulher ser
violentada e ficar com a boca fechada, não falar nada, ela também seria punida. Então tem uma série de situações aí que a Bíblia nos relata. E quando eu olho para essa passagem de Jesus, a segunda que eu falei, que é quando está diante daquela mulher adúltera, Jesus é a maior autoridade em justiça. E ele não condenou aquela mulher, ele deu uma nova oportunidade para ela. E por que nós, meros mortais, temos o hábito de condenar as pessoas por causa daquilo que elas estão fazendo? Até mesmo quando estão fazendo para Deus, como é o caso da leitura que nós fizemos. Aqueles homens estavam expulsando demônios em nome de Jesus, em nome do Nazareno. João, apóstolo que é conhecido como apóstolo do amor, ele fala para Jesus que, olha, nós o proibimos. Mas Jesus falou, não tem que proibir. Porque essas pessoas que estão falando em meu nome, com certeza elas estão comigo, elas nunca vão estar contra mim. Quem não é por nós, é contra nós. Mas quem é por nós não será contra. Eu lembro também de uma outra passagem, que eu não vou lembrar agora o endereço, quando lá no Velho Testamento o povo estava ainda no deserto, morando em tendas, e Moisés tinha reunido uma turma, que era um povo que estava, que seria aqueles homens que cuidariam da oração, aquela coisa espiritual mesmo que tinha que ter. E alguém veio falar, não sei até se não foi Josué, que veio falar para Moisés que tinha duas pessoas que estavam fazendo alguma coisa naquele sentido. Aí Moisés falou, não tem problema, são pessoas que também são cheias do Espírito Santo, que Deus está usando, eu estou usando as minhas palavras aqui. Então, a gente vê que essa questão de você tentar impedir um irmão, uma irmã de fazer alguma coisa, ela já vem de muitos anos. Aqui na nossa congregação, eu tenho por hábito, quando a pessoa está com a gente aqui, às vezes a pessoa já está um tempo trabalhando com a gente aqui, congregando com a gente, às vezes a pessoa vem e me procura. Pastor, eu tenho vontade de fazer determinada coisa. E eu converso com essa pessoa. Eu nunca falei que não. Eu só pergunto como é que ela quer fazer, peço para que ela esteja junto com um outro irmão que possa ser uma pessoa mais experiente, principalmente quando aquela pessoa chegou na igreja, se batizou, e aí começa o ano, depois de batizada, ela vem e traz para a gente o desejo do coração dela. Eu nunca falei, não, minha irmã, não é tempo ainda. A não ser que seja uma coisa muito diferente, seja uma coisa que precisa de um investimento na vida espiritual daquela pessoa. De repente a pessoa, vamos lá, ela saiu do batismo e vem procura e fala, pastor, eu quero ser líder de célula. Você vai poder ser, mas primeiramente você vai ter que participar de uma célula, você vai ter que fazer um curso, você vai ter que ser primeiramente um auxiliar de célula, para mais tarde, quando tiver oportunidade, você estar dirigindo uma célula. Então é tudo uma questão, mas a gente não impede a pessoa. Nós não impedimos. Eu aqui, nesta congregação onde eu estou, eu não impeço a ninguém de fazer a obra do Senhor. Há um tempo atrás já teve alguns irmãos, aí eu entro nesse mérito, de pessoas dentro da própria casa, que veio falar para mim, pastor, eu não sinto no coração que tal pessoa tenha esse ministério. Aí eu perguntei, até a pessoa não sei se gostou, eu falei, mas aí você acha que tem que sentir no coração para que eu possa dar alguma coisa para alguém fazer? Eu vou dar a oportunidade para a pessoa, e ela mesma vai descobrir se aquilo ali é para ela ou não. De repente a pessoa gosta do louvor, pastor, eu gostaria de fazer parte do louvor, então eu vou colocar ele em contato com o líder. O líder é que vai avaliar. De repente aquela pessoa até canta direitinho, não toca instrumento, mas ela canta, ela começa a participar. Depois de alguns meses ela procura o próprio líder e fala, líder, eu vou pedir a minha saída do louvor, eu pensei em outra coisa, eu achei, não estou conseguindo me adaptar. É um direito da pessoa. Eu não vou impedir ela. De repente você priva uma pessoa de ser um instrumento de Deus naquele lugar onde você está, por causa dessas vaidades. De achar que aquela pessoa... Uma vez uma irmã veio falar para mim, eu não vejo esse ministério na vida de tal pessoa. Eu falei, mas quem que deu esse dom? Foi Deus que deu? Então, você tem que me explicar melhor isso aí. Porque, sabe, claro que tem situações, por exemplo, uma pessoa vem falar comigo que quer participar da intercessão. Eu vou sentar com essa pessoa, eu vou conversar, eu vou fazer uma entrevista com ela. Porque eu vou dizer para ela, olha, a intercessão não é um departamento, não é um ministério tão simples. Você tem vida de oração? Como é que você
tem feito no dia a dia? Você levanta de manhã, você tem o teu período de oração, você lê bastante a Bíblia, você lê livros que falam sobre batalha espiritual. Por quê? Porque precisa isso. Eu fui intercessor. Na época, quando eu estava na igreja de onde eu vim para dirigir essa aqui, que era a igreja da Vila Margarida, eu participei da intercessão. Ali eu fui treinado por algumas pessoas experientes e eu tive a oportunidade de aprender. Mas quando eu cheguei ali, quem é que poderia garantir que eu teria ministério de intercessão? Ninguém. Não tem como. Só Deus mesmo para colocar você no lugar daquele e de repente você depois sentir que não é para você, você sair. Isso é uma questão que eu entendo que é dessa forma. E aí dentro das igrejas tem muito disso. Então tem irmãos que muitas vezes eles querem determinar o ministério da pessoa. Isso para mim é vaidade. E essas vaidades não podem acontecer. O corpo de Cristo tem que ser uma unidade. Quando alguém precisa, alguém quer participar de um departamento, vamos apoiar aquela pessoa, claro. Não é catar a pessoa e jogar lá dentro para ela fazer aquilo que ela falou que quer. É você ensinar primeiramente. É trazer para aquela pessoa um conhecimento daquilo que ela vai enfrentar. Seja para cuidar de criança, seja como atalaia, seja como intercessor, seja como membro do louvor, ou de repente amanhã você percebe, por exemplo, aqui na nossa congregação, eu consegui levantar alguns pregadores da palavra. E como que eu fiz isso? Prestando atenção nas pessoas, conversando com as pessoas. Um dia teve um culto de oração numa quarta-feira, eu chamei uma irmã para ela ministrar a palavra, ela ficou toda assustada, mas ela aceitou o desafio. Ela foi, ministrou a primeira vez, ministrou a segunda. Lá num belo dia eu coloquei ela numa quinta-feira, que é um culto mais cheio, e foi indo, ela foi se adaptando até chegar um dia que eu pus ela para pregar num domingo de missões. E ela ficou toda assustada quando eu convoquei ela uma semana antes, para ela ir se preparando, mas ela foi. Hoje essa irmã não está mais no nosso ministério, mas aonde ela está pregando a palavra. Ela é convidada para pregar a palavra em outras igrejas. Eu mesmo já trouxe ela para pregar aqui depois que ela foi para esse outro ministério. É uma pessoa, é uma irmã abençoada. E foi uma pessoa que nós descobrimos aqui dentro da igreja. Foi através do quê? De uma oportunidade que nós demos. E não foi essa única pessoa. Teve outras pessoas mais que nós demos oportunidade. Tem pessoas que você dá oportunidade e você percebe que a pessoa fica meio desajustada, ela não consegue se adaptar muito bem. Aí você segura um pouquinho. Quem sabe lá na frente, mais uma vez, você faz mais uma tentativa. A mesma coisa é intercessão, a mesma coisa é atalaia, a mesma coisa é crianças. Tem irmã que chega e fala, olha, eu queria trabalhar com criança. Aí eu ponho ela em contato com a irmã que cuida dessa área, mas sempre avisando, não priva a irmã de trabalhar. A nossa irmã aqui, nessa área da criança, ela tem muito aquela coisa, sabe, técnica. Ah não, mas a pessoa tem que ser treinada aqui, então você treina ela. Treina ela e você treinando você vai perceber se é um ministério que ela vai poder exercer. E aos pouquinhos a própria pessoa vai entender. Então essa questão das vaidades na igreja tem que ser abolida. Nós temos que tomar um cuidado muito grande. Precisamos avaliar quem é do corpo e quem não é. Porque tem muitas vezes que nós temos pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não são do corpo de Cristo. Porque são pessoas que estão ali criando divisão. É muito triste isso, mas a gente sabe que isso é muito comum. Pessoas saem da igreja pelas causas mais ridículas. São pessoas que não eram do corpo de Cristo. São pessoas que estavam ali apenas fazendo número. Elas não pertenciam ao corpo. Essas pessoas não pertencem ao corpo. Quando uma pessoa sai de uma igreja sem um motivo aparente, quando a pessoa sai de uma igreja, quando ela sai para ir para uma outra igreja, para um outro ministério, tudo bem. Não é legal a gente perder membros, ninguém quer, eu como pastor também não quero, mas a pessoa tem o direito dela. Agora, pessoas que saem sem um motivo aparente, que coisa triste. Sem um motivo aparente é muito difícil de você entender. Sabe, quando a pessoa fala assim, pastor, olha, eu passei um tempo com você aqui, e agora vou ver uma outra igreja, já estou conversando com um pastor amigo meu. É uma coisa chata de você perder um membro? É, mas fazer o quê? Nós temos direito nós temos livre-arbítrio. Hoje eu estou aqui no Ministério PNL, amanhã eu posso não estar mais.
De repente amanhã eu recebo um convite de um pastor, de um desafio novo, e eu acho que vai ser bom para mim. Eu vou conversar com a minha liderança e vou explicar. Não vou sair daqui dizendo, não, eu estou cansado, eu não vou para lugar nenhum. Não, não é assim que funciona. Nós precisamos olhar muito bem para isso. A questão das vaidades na igreja é um negócio terrível. Pessoas que muitas vezes elas se sentem oprimidas dentro da igreja por causa da punição que vem das palavras. Então nós temos que tomar um cuidado especial. De que lado você está, meu irmão? Do lado do corpo de Cristo? No corpo de Cristo, inserido nele? Ou você está ali apenas como um espectador, olhando para poder criticar alguma coisa? Precisamos tomar esse cuidado. Precisamos ser servos do Senhor. Precisamos buscar verdadeiramente pela palavra de Deus na nossa vida. Amém? Eu quero fazer uma oração contigo e logo em seguida nós estaremos encerrando. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por esse tempo tão precioso, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado por este momento em que o Senhor pode nos dar graça para que possamos pregar aquilo que o Senhor tem para as vidas. Que o nome do Senhor seja sempre louvado e adorado através de cada um de nós. Que nós sejamos, Senhor, uma igreja sempre em unidade. Que sejamos um povo, Senhor, que busca a tua presença, que faz a tua vontade. É no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço para todos sempre. Amém. Glória a Deus, querido. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela tua paciência até aqui. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.